Boa noite, bom dia, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. A pergunta dessa semana é: como vencer um desafio? Vamos admitir, não sei vocês, mas entendo que o mundo de uma forma geral, e eu com certeza, vivemos numa época onde existem, sim, muitos desafios. Não gostamos de falar sobre isso, mas eles existem. Somente depois da nossa geração, nesses últimos anos, tendo passado pela pandemia e tudo aquilo que aconteceu derivado disso. A gente está na semana Parashat Vaierá. Vamos no projeto do Likutei Sichot mundial. Vamos estudar volume 16, a Sirá Vaierá número 3. Existem, sim, desafios, e os desafios que a gente está falando são os grandes, muito grandes, os maiores possíveis. E eu ouso falar que, Kalva Homer, em princípio, se a gente consegue vencer os grandes desafios, os maiores, geralmente a gente consegue também vencer os pequenos. Está baseado num passuk que o Rebbe traz logo no começo e um comentário do Rashi sobre esse passuk em Sefer Shemot, né, Parashat Vaierá, capítulo 6, versículo 30. Vamos Moshe Lefnei Hashem. Moshe está argumentando com Hashem e fala: Hareani aral sefatayim. Eu tenho os lábios selados, eu não consigo falar, não tenho o dom da oratória, não sou eloquente, não tenho facilidade de falar, de me expressar. Deixe Ma'alai Paró. Então, esse é um grande desafio, talvez dos maiores possíveis, porque Moshe era perfeito em todos os sentidos, alto, forte, inteligente, o máximo da sabedoria, saudável perfeitamente, mas ele tinha uma questão, que era a dificuldade de falar. Em alguns casos se fala, né, como gago, mas não era só a questão de ser gago, da questão do Midrash, que ele botou a mão no carvão e botou na boca para demonstrar ao Paró que ele não era uma ameaça ao trono, no experimento que foi proposto para fazer com ele, né, dos conselheiros do Paró, que era Bilam, o Yov, que também tem nessa Sirá, e Itró, né, que depois se tornou o sogro de Moshe, que também está ligado com essa paraxá. E então o Moshe recebe uma missão que ele deveria ir falar com o Paró, não só falar, como demandar, exigir que o povo fosse libertado, o povo judeu fosse libertado inteiro, completamente. Então Moshe, diante do desafio, argumenta com Hashem. Ele se sentia à vontade, sim, de argumentar. Como que eu vou argumentar com o Paró, que era Melech Bekipá, que era o poderoso, o dominador, o maior poder que tinha no mundo inteiro era Paró, e ninguém conseguia fugir do Egito. Ainda mais ele com essa deficiência, esse handicap desfavorável de não conseguir ser eloquente para isso. Então a gente vê aqui exemplificado, personificado, um grande desafio. E vamos ver então aqui as técnicas, os segredos de como a gente pode vencer desafios, seja os maiores como esses, como qualquer um. Eu estou falando a Sirá por fora, depois a gente vai entrar nos detalhes para ver cada pérola, cada ensinamento fantástico que tem do Rebbe nessa Sirá. Então, para mim, é muito importante a gente ver já esses detalhes, que são um resumo de tudo que está de aprendizado para a gente aplicar na prática nessa Sirá. Então, a primeira coisa, fundamental, estar ligado com quem nos enviou nessa missão. O Meshaleach, no caso do Moshe Rabbeinu,
enviado por Hashem, no nosso caso, não só por Hashem, que também o Rebbe, o líder da geração, somos todos shluchim, emissários do Rebbe. O melhor meio da gente estar ligado é Said Kastrut com o Rebbe, com o líder da geração, com o Moshe Rabbeinu da nossa geração, é estudando a Torá do Rebbe. E nesse ponto, a gente vê como é maravilhoso esse projeto do Tessirod, que é justamente o que a gente faz, estudar a Sirá, a Torá do Rebbe. E esse projeto, além de tudo, marca essa geração, principalmente pós Gimel Tammuz, porque surgiu justamente depois disso, e mostra como a gente está ligado muito fortemente com o Rebbe. O segundo aprendizado para aplicar na prática, e a gente vai ver isso no detalhe na Sirá, é importante a gente manter a nossa linguagem, os nossos valores. Mesmo que, em princípio, a gente seja duro em bater o pé, estar firme com usar o nosso meio de expressar, de ver os nossos valores, sem se preocupar como será recebido. Mesmo assim, o Rebbe fala que tem que ser nos caminhos da paz e harmonia, não é para derrotar, é para vencer junto. E isso está ligado também com o ensinamento do Rebbe Maharash, Reatrila Riber, já desde o começo a gente começa por cima. Então, já estragando o suspense, uma das coisas que o Rebbe vai falar na Sirá é a ideia que Moshe Rabbeinu tinha que falar sim com o Paró, não era só através do Aharon, e ele tinha que falar em hebraico, embora o Paró não entendesse o hebraico. E numa linguagem mais geral, mais resumida, e o Aharon traduzia. Mas por que Moshe Rabbeinu tinha que falar mesmo se o Paró não fosse entender? Porque era para demonstrar essa força, a firmeza de falar do jeito como Moshe vê. E assim como a gente, em cada situação, em cada lugar que a gente vai, com cada pessoa que a gente lida, a gente saber impor com harmonia e com paz os nossos valores, como a gente pensa, e não se curvar, não se rebaixar, não se diminuir, não se menosprezar, não se subestimar. Nós somos shluchim, emissários, embaixadores da paz, da bondade, do amor, vindo do Rebbe e de Hashem, e a gente tem que se comportar, porque nós somos realmente representantes do Rebbe e temos que estar à altura. Um paralelo importante, também já estou me antecipando, que o Rebbe anterior também, quando estava na prisão, ele se recusava em falar na língua local, no russo, para que eles entendessem, ele falava em Yiddish, e eles se preocupassem, os russos, em entender e ter a tradução. Então, essa é uma questão importante. Primeiro, estar ligado com quem nos está enviando na missão, manter a nossa legais, nossos valores. Terceiro, não ter uma segunda agenda, estar com foco na missão. Como se diz, pegar o touro pelo chifre. Está ligado o chifre com o Keren, que está por cima. Também está ligado sempre a gente entrar por cima, Lehatrila Riber, em cada desafio, em cada situação. E não se dispersar. Quatro, transformar os desafios em novos embaixadores. Isso é uma coisa interessantíssima que o Rebbe traz no momento, mas no final da Sirá, ao ponto que também está ligado com a ideia de não derrotar, não esmagar a oposição, os desafios, e sim a gente fazer com que eles também se tornem nossos embaixadores, que é o melhor meio de ganhar. É com que eles se convençam que é a nossa verdade, que é bom para eles também. Então a gente transforma os desafios, se juntam com a gente para poder que seja uma vitória completa e não tenha mais volta. 5, e último ponto, saber que o desafio existe para que o vençamos. Isso aqui é muito importante, já desde para a semana passada, Shemot, e agora mais a Niverá, e a gente caminhando para a libertação, sair do Egito, e ainda hoje, principalmente, chegar logo na Geulah, na redenção, que é o desafio não é para que a gente se sinta mal, que a gente caia, que a gente se sinta derrotado, deprimido,
e desestimulado. Pelo contrário, o desafio é para que a gente consiga vencer, é o único objetivo. Assim como o professor dá a prova para o aluno para que ele passe de ano, não para que ele seja reprovado. Não tem sentido. A comprovação de que o professor fez um bom trabalho é que o aluno passe de ano. Assim, do mesmo jeito, Hashem, ao nos colocar, ele responde também porque a escolha de Avraham Avinu, quando Hashem colocou para ele a opção do que fazer de desafio para o povo, colocou justamente a escravidão, o exílio, a galut, que é onde a gente está, porque através disso a gente consegue subir muito mais do que a gente teria de outro modo. Então, não se impressionar e se diminuir pela grandeza dos desafios. Pelo contrário, quanto maior o desafio, mais Hashem conta que a gente consegue superar e crescer com isso. Então, sinal de que é importante, quando a gente percebe que tem alguma resistência para a gente conseguir cumprir os desafios, é porque eles são importantes e são essenciais e devemos nos concentrar seguindo essa cartilha dos 5 pontos, que é baseado justamente na Sirá, que a gente vai ver logo em seguida. Então, o Passuk que o Rebbe traz no começo da Sirá, seguindo essa premissa que Moshe Rabbeinu reclama com Hashem, como que ele vai conseguir falar com Paró, sendo que ele tem uma deficiência em relação à oratória, conseguir falar e se expressar, mesmo com Aharon. Hashem responde: eu vou te colocar como Deus em relação ao Paró. E tem uma tradução também de shofet, um juiz, mas alguém que está por cima do Paró. O Paró vai te obedecer, porque ele vai estar submetido, submisso a você. E além disso, Aaron vai ser o seu profeta. Isso está já no capítulo 7, versículo 2. E aí Urashi traz a explicação. Ele pega as palavras atatedaber, né, como a gente viu que tinha aqui, né, no começo do Passuk. Atatedaber, pamachat. Você vai falar uma vez só. Kol shlichut shlichut. Cada missão e missão. Aí tem uma pergunta que o Rebbe vai colocar, a gente vai ver mais dentro. Por que usa a palavra, não cada dizer que você vai falar, mas cada missão e missão. Quer dizer isso, que vixe chamar sheshmato mipi, como você ouviu da minha boca, ve'anachicha yamnitzeinu ve'yatimenu be'oznei paró. A gente vai ver também o que quer dizer isso. Porque o Rebbe vai colocar que essas duas formas que ela explica que Moshe vai fazer é falar em linguagem eloquente e também em relação ao Aaron, para que ele vai explicar para que seja ouvido pelo Paró. Então, ainda continuando por alto até chegar na Sirá, um exemplo de um grande desafio é o Monte Everest. O Monte Everest é o ponto mais alto do mundo, mais de 8 mil metros acima do nível do mar. E é sabido, o primeiro que conseguiu superar o desafio de subir o Monte Everest é um neozelandês chamado Edmund Hillary. E um ponto interessante que é colocado, né, ele um ano antes, ele não conseguiu, ele, como se diz aqui no Brasil, morreu na praia, não conseguiu chegar até o topo. Mesmo assim fizeram uma grande festa para ele, como se era um grande herói, porque nunca ninguém tinha subido tão alto quanto ele. E ele estava se sentindo mal, não estava gostando, porque que estavam celebrando o fato dele não ter conseguido atingir o topo. E tinha uma foto como essa do Monte Everest. Nesse ponto ele chega para a foto, no meio, né, da cerimônia, e fala para o monte, que o monte não sabia a língua, né, inglesa, mas ele fala na sua linguagem, nos seus conceitos. Ele fala: você ganhou de mim a primeira vez, mas eu vou te ganhar na próxima, porque você já cresceu tudo que você podia crescer, mas eu continuo crescendo. Então, isso ele falou de 52, 53 ele conseguiu, no ano seguinte ele conseguiu realmente superar esse desafio, que é muito alto, é muito grande, e a gente não precisa subir o Monte Everest, mas na nossa vida, maiores ou menores, a gente vai ver como o Rebbe trata essa questão de vencer, de superar.
Então a primeira questão é que quando Hashem fala para Moshe Atatedaber, que você vai falar, então o que poderia se imaginar, já que o Aaron é que vai falar com Paró, que Moshe falaria para Aaron e Aaron falaria para o Paró direto. Não foi assim, né? A interpretação do Rashi é que Moshe falou para Paró na frente de Aaron e depois Aaron na frente de Moshe falou direto com Paró. Só que teve diferenças como Moshe falou diretamente para Paró e como Aaron falou para Paró. Então por isso que o Rashi explica essas diferenças de como foi cada uma das duas vezes que foi falado com Paró. Uma das coisas que Hashem explica para Moshe que será diferente é que ele falará só Pamahat, como o Rashi traz aqui, e o Aaron vai explicar de uma forma mais detalhada, mais precisa, mais eloquente e com mais definições. Uma coisa interessante que a gente pode derivar disso é que justamente a posição do Moshe e a nossa, quando lida com um desafio, é aquele primeiro ensinamento que a gente estava falando de ter firmeza, de ter poder ao falar. E para isso não precisa entrar em tanto detalhe, né? Quando a gente é direto e já vai para a última página, né, da apresentação e fala na nossa linguagem, mesmo que tenha na comunicação, um dos princípios da comunicação é saber entender, ter empatia com quem está sentado na tua frente, qual é a plateia, qual a audiência, com quem você está falando, que pode ter valores diferentes, mas a demonstração e a eficácia e a eficiência ao falar é muito baseada em usar o modo como você fala de uma forma clara e precisa, sem entrar tanto em detalhes. Então, rapidamente, o Rebbe coloca duas perguntas, porque já se falou num passuk, né, num verso anterior, que o Aaron vai ser o profeta, que vai falar com Paró. Então, por que agora a Torá volta e fala que Atatedaber, que Moshe que vai falar? Então, esse é um ponto, por isso que o Rebbe faz questão de explicar, baseado no Rashi, que o Rashi fala o que quer dizer que o Moshe vai falar, já que antes a impressão que dava que Aaron, que seria o profeta, o tradutor, quem falaria, porque responderia ao questionamento do Moshe de que ele não tinha condições de falar, já que era Ares Fatayim. Um outro ponto é que antes na Torá também já fala que os dois falarão com Paró. Então que realmente Moshe também ia falar com Paró. Então por que o Rashi agora tem a necessidade de explicar a Tatedaber? Porque sim, Aaron vai falar, vai ser o profeta, e os dois vão falar, também está certo, só que tem diferença. Os dois vão falar, só que com graus diferentes. O Moshe é aquele que vai ser o firme, que vai falar diretamente na Lashon, em hebraico, Lashon HaKodesh, sem se intimidar pela seriedade e o poder do Paró com quem ele estava falando. Aaron depois vai falar de uma forma eloquente, aumentando, né, como se diz, quem conta um conto aumenta um ponto. A outra pergunta, né, é que como é possível vencer a escuridão? Então, que é como vencer um desafio. É possível sim vencer uma escuridão, como a gente está vivenciando agora, e aqui tem segredos que o Rebbe conta de como a gente pode fazer isso. Tem uma outra questão que o Rebbe coloca, e ele vai explicar tudo baseado naquilo que eu coloquei desde o começo, né, resumidamente, é que Moshe e Aaron já falaram com Paró na Parashat Shemot, na semana passada. E então lá deveria estar explicado que essa questão do Moshe falar, depois Aaron falar, que Moshe falou Bekitsur, de uma forma resumida, direta, principal, e depois Aaron entrou nos detalhes e foi mais eloquente até ser ouvido
nos ouvidos do Paró de uma forma compreensível. Deveria ter se falado antes já, quando Moshe e Aaron falaram juntos, porque agora justamente. Essa é uma questão, e fica maior ainda essa questão quando já antes Moshe falou não só que ele era Ares Fatay, como ele falou Kaved Pé, Kaved Lashon, que ele tinha dificuldade de... a boca, né, era pesada e também a língua era pesada e não conseguia se expressar. Então já teria que ter explicado antes, e foi explicado que o Aaron ia falar pelo Moshe, né, ia ser o tradutor. E falar novamente agora que Aaron de novo vai ser o profeta ou o tradutor, quem vai falar em substituição a boca do Moshe que conseguia falar. Então é a mesma resposta para uma nova pergunta, que o Moshe está de novo perguntando como que ele vai falar com o Paró se ele tinha os lábios selados. Tem Mefarshim, comentaristas, que explicam que a diferença é que é a primeira vez quando Moshe argumenta que ele tinha dificuldade de falar, né, na boca e na língua, e aí se falou para Aaron, é porque ia se falar com o povo, tem diferença. E aí no caso foi Aaron que falou mais com o povo. E agora que é com o Paró, se a nova pergunta de ele ter os lábios selados, e aí sim de novo Aaron é o profeta para falar com o Paró numa nova pergunta, porque mudou a situação, agora é com o Paró. Agora a gente vai pegar alguns diktukim, alguns pontos que o Rebbe vê na forma como o Rashi se expressa, muito interessante. Primeiro, porque fala que Moshe vai falar uma vez. Então, se entende como é falado que Moshe falou o principal de uma forma resumida, Bekitsur, que Aaron ele expandiu e explicou melhor as coisas. Então, por que tem que se falar que Moshe falou apenas uma vez? Já estava entendido como que Moshe tinha falado. A segunda pergunta é porque fala Kol Shehut Shlichut, porque o Rashi fala cada missão e missão, e não cada mandamento, cada tzivui, cada ordem que foi dada para ele, orientação e necessidades de explicação para o Faró. Por que foi Shlichut e não tzivui, que é uma ordem que ele recebeu, né, como um embaixador. Outra coisa é por que fala Kefi, como você ouviu da minha boca. Em princípio parece que é adicional, porque poderia falar simplesmente que Moshe deveria falar com o Paró. Da onde que se imaginar que ele ia falar alguma coisa que não foi o que ele ouviu de Hashem, que ele ia inventar e ia falar por si só. E além disso, por que tem as duas palavras Yamnitzenu ve'atimenu que o Aaron falou? Então a gente vai trazer algumas respostas que o Rebbe fala sobre isso, mas de uma forma muito, muito breve. Então, a nossa primeira pergunta, por que Hashem fala Atatedaber e Pamahat uma vez só? Você vai falar e vai ser uma vez só, porque quando o Moshe falou que ele tinha dificuldade de falar, ele tinha um entendimento que era apenas difícil para ele falar, que era um impedimento, mas que ele tinha como superar, só que era difícil. Quando ele percebe que ele tinha os lábios selados, era impossível, ele era como se fosse, não tinha como falar nada. Então, o Hashem explica para ele, não, você vai falar porque eu estou te mandando. Então, como você está na minha shlichut, eu vou te dar essa força, você vai falar. É não só uma ordem, como está dando força para que Moshe consiga cumprir a sua missão, porque vem a força de Hashem para ele estar dando essa missão. Então, e Pamahat é suficiente, porque se vem de Hashem, não precisa ficar se prolongando e se explicando e detalhando. Né? Vem da força de Hashem, você vai falar porque sou eu que estou mandando, então eu resolvo como é que a coisa vai funcionar. E por isso pode ser uma vez só, porque vai ser direto de uma vez só. A outra coisa, Kol Shlichut, Shlichut, é muito interessante isso aqui, muito interessante. É que, e a gente tem que se sentir desse modo também. Quando a gente recebe uma missão, e a gente tem uma missão, cada um de nós tem uma missão, e ainda mais quando a gente percebe que tem um desafio para o que a gente está para fazer, a gente tem que receber sobre si que estamos numa shlichut, numa missão. Então, como somos um condutor, né, um canal para que seja feita a missão, o que importa é a missão e não
o que a gente vai sentir ao fazer. O importante é que a missão seja cumprida. E nesse ponto, cada missão e missão é importante, não é cada ordem, porque cada missão e missão nós somos os representantes, os embaixadores de Hashem para que seja feita a sua vontade. Enquanto não for feita a vontade, a gente não pode descansar e pode ficar satisfeito. Então, a gente deve perceber em cada vez que a gente vai enfrentar alguma situação, algum desafio, nós somos representantes de Hashem, embaixadores de Hashem, e temos responsabilidade de representá-lo e a força que ele dá para cada missão e missão que a gente faz. Isso Hashem deixou claro para Moshe. E a gente percebe também, o Rebbe traz, por que o Rashi se estende tanto ao explicar a diferença da missão do Moshe e do Aharon, e deixa claro que Moshe deveria... Ele estava lá não para convencer o Paró, não para explicar para o Paró, não para fazer com que ele cedesse. Ele estava lá como um emissário de Hashem, representante de Hashem. Então o que ele tinha era passar adiante a missão dele. Deixar muito claro, essa é a missão, com todos os pontos, com todos os is, com todos os... a força que vem de quem está mandando. Então isso era importante que Moshe usasse justamente a mesma, e explica porque é Mpi, que vinha da boca de Hashem. Ele não poderia mudar, acrescentar nenhuma vírgula. Não poderia, teria que ser em hebraico, que é a linguagem de Hashem, para falar com Moshe, Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Então, justamente desse modo, a gente, quando vai enfrentar um desafio, quando a gente está em missão, e a gente está em missão o tempo todo, a gente tem que ter essa consciência de que não devemos mudar o script, mudar o roteiro e interferir. A gente tem que ser um canal, um tubo condutor para que seja cumprida a missão. Por isso que o Rebbe traz a questão, então, como que, falado em hebraico, dessa forma direta, firme, forte, como que Paró ia entender? Por isso que, justamente, Aharon vinha depois, e aí ele ia falar de forma eloquente, traduzindo, explicando, para que fosse entendido pelo Paró, porque, realmente, pelo Moshe, não era essa a missão e a importância do que Moshe ia falar. Moshe tinha que ser claro no statement, na colocação, definição do que ele estava fazendo e de quem ele era representante e como Hashem queria que fosse executado. Tem uma outra questão interessante que a gente aprende do Rashi, que é explicado nos livros de Hassidut, que quando as cascas da impureza, as forças adversárias estão num estado favorável para eles, né, quando eles estão bem, e a gente não deve provocar, né, porque se eles estão, como é explicado, o Lashon Shacham Mesachetlo, quando está brincando na frente dele, o momento é propício para eles, a gente não deve se engajar e se envolver e tentar ganhar nesse momento, tem que esperar eles estarem mais fracos. Mesmo que a pessoa seja um perverso. Tem uma discussão que o Rashbi fala que não, que a gente deve ser firme e forte em qualquer situação, que a gente tem força para isso. Então, o Paró, naquele momento, ele estava muito forte ainda. Mas isso que vem demonstrar para a gente, que a gente, nessa missão, a gente tem que realmente se manter firme e não se preocupar como está a situação do adversário, mesmo que seja forte. Por isso que, como Moshe é um emissário, um embaixador de Hashem, ele tem a força de Hashem, e por isso que ele podia bater com pancadas e sem se preocupar com a situação do Faraó, que estava ainda bastante forte naquele momento. Uma outra coisa muito interessante é porque justamente Moshe, a gente entende que ele tinha dificuldade de falar e que Hashem fez com que ele conseguisse falar porque estava na missão. E Aaron depois entrou em detalhes. Mas porque desde o começo teve que passar por essa situação, porque ele não poderia falar normalmente já desde o começo. A questão é que, alguns pontos. Uma é que, justamente através da dificuldade e a superação
mostra um grande milagre, muito mais do que se fosse normal desde o começo. Então isso é muito interessante. E a outra coisa é que um handicap, uma deficiência, uma dificuldade, justamente ela, através da dificuldade que ele consegue se superar e se tornar muito mais forte. Porque então, se por um lado o Moshe tinha deficiência que ele não poderia expressar, então ele não poderia leaspia, não poderia ser um doador. E tem uma expressão que usa até na Halachá, que é aquele que está doando, dando, ele não pode receber. Então, se ele tivesse o tempo todo como eloquente, orador, falando, ele não poderia estar recebendo ordens e sendo um condutor para Hashem. No momento em que ele está totalmente anulado, porque ele não está com personagem própria dele falar e se manifestar com a sua o seu modo de ser, e sim simplesmente deixando passar como Hashem quer. Então essa foi a grande vantagem. Por isso que ele Dafka deveria ser alguém que não tinha essa força de expressão, porque ele conseguiria transmitir melhor, sem ruídos, com conexão perfeita, né? Um Wi-Fi sem ruídos, sem problemas na repetição do sinal, o mais puro possível. Isso foi Moshe Rabbeinu. Conta-se que aqueles que escutam aulas ou estão estudando, pensando como vão contar adiante isso, eles não conseguem aprender e aprender aquilo que estão ouvindo, porque estão preocupados em transmitir, que é uma coisa que eu acho muito importante, mas que não estão absorvendo. O Rabbeinu Jackson conta como roseiro do Rebbe que um dos desafios da importância que ele tinha que se submeter era não interpretar, não falar nem que maravilhoso o que o Rebbe estava falando. No momento em que entrava um pouco de ego dele ao admirar, a ter prazer no que está ouvindo do Rebbe, no Mamar, que depois teria que transcrever e repetir, ele já perdia o fio da meada, não conseguia repetir exatamente aquilo que ele tinha ouvido. Ele tinha que ser simplesmente um condutor, um meio para que fosse eternizado o que o Rebbe estava falando, e para isso ele não deveria deixar entrar nada dele próprio no meio quando ele estava ouvindo o Rebbe. Então, já chegando no final da Sirá, o Rebbe traz ainda uma conta muito interessante. Na minha conta é a 7ª pergunta. E porque justamente Paró teve o mérito de ouvir diretamente de Moshe, enquanto que Bnei Israel ouviu de Aharon. A pergunta é porque realmente Bnei Israel não precisava ouvir de Moshe, porque já eram Maminim Bnei Maminim. Eles já acreditavam no que mesmo Aharon ia falar, não precisava ouvir a força do Moshe. Isso que o Rebbe traz. Enquanto que o Paró precisava ouvir com a força, né, com a determinação do Moshe diretamente. Concluindo, o Rebbe traz uma aplicação, orientação prática para o nosso dia a dia. Ele fala como um desafio, como um representante do Paró no nosso dia a dia é o Yetzer Hara, um instinto para fazer coisas que não são tão boas, que podem ser nada assim fora do comum, como dormir mais 10 minutos, ou não ir para a sinagoga para rezar naquele dia, ou chegar atrasado numa aula, ou deixar de ajudar, dar uma tzedakah naquele dia, ou para aquela pessoa. São coisas simples, né? Não somente ligadas a mitzvot, né? Pode ser alguma coisa tipo deixar de ligar para um amigo para saber como é que ele está, ou comer demais, qualquer coisa desse tipo, que ligado a uma coisa não tão pura, não tão positiva. O Rebbe fala como que a gente deve lidar com esse desafio, mesmo que não seja dos maiores possíveis, é a gente se manter firme, determinado e falar forte com ele. Está explicado que para tudo que tem de negativo tem como aprender uma coisa positiva. Como é que você pode aprender alguma coisa positiva do egoísmo, por exemplo, né? Do orgulho, da vaidade? Então, uma coisa que a gente aprende disso é se sentir orgulhoso, vaidoso, egoísta em relação a ser um embaixador de Hashem. Como que pode um embaixador de Hashem cair tão baixo para fazer uma besteira como essa? Então isso vale você se sentir orgulhoso de ser um embaixador de Hashem e não fazer
uma besteira qualquer, porque não condiz com o comportamento de alguém que é um emissário diretamente de Hashem. Aqui um ponto muito interessante que eu queria falar para vocês, que pelo menos eu entendi desse modo. No finalzinho da Sirá, o Rebbe fala o seguinte, que a gente tem que saber que se mantém a derivação, né, a continuação, a expansão de Moshe Rabbeinu em cada geração e geração. A gente sabe sobre isso, o Rebbe sempre falou sobre isso. Cada geração e geração tem um Moshe Rabbeinu, que é o líder daquela geração. Isso é uma coisa normal de falar. Mas ele fala assim, que mesmo na geração do calcanhar de Mashiach, daí que vai estar de Mashiach, no finalzinho da Galut, quando o Mashiach está para chegar, mesmo nesse momento dessa geração, vai ter o Moshe Rabbeinu da geração. Eu entendo que isso está falando sobre depois de Gimel Tammuz, porque era óbvio que antes de Gimel Tammuz, que tinha o líder da geração, seja com o Rebbe anterior, seja com o nosso Rebbe. Mas agora pode surgir uma questão que acontece depois de Gimel Tammuz. O Rebbe já fala isso ele falou, a Sirá ele falou em 1969 e 1958, se eu não me engano. E estão compiladas nesse Likutei Sichot, no volume 16. Então, desde 69, que foi, inclusive, logo depois o ano que o homem foi à Lua, né, a primeira viagem, missão espacial de pousar na Lua, que é um desafio muito grande, que não se imaginava que isso fosse possível naquela época. E isso faz parte de um planejamento, seguindo todas essas regras que eu falei para vocês, que é baseado no Rebbe, e serve para a gente nos nossos pequenos desafios do dia a dia. Todas essas cinco modos de abordar qualquer tipo de questão. E em relação a isso, a gente percebe justamente na nossa geração, depois do Gimel Tammuz, que continua firme e forte e presente o Moshe Rabbeinu nessa geração. E a gente deve estar ligado com ele, assim como a gente está agora na época, como explicado, que a Parashá que a gente vive nessa semana, como a época do ano no calendário judaico principalmente, está chegando no dia de Yud Shvat, que é o dia do Yortzeit, do Rebbe anterior, e o dia do começo da liderança do nosso Rebbe. E a gente tem que cada vez mais estar ligado com ele, essa Itkashrut, Iskashrus, com o Rebbe, essa ligação, que, como a gente falou, está ligado com justamente estudar a Torá do Rebbe, como a gente está fazendo. Isso tudo serve para a gente conseguir vencer todos os desafios. E antes de concluir com as palavras diretas do Rebbe, eu vou lembrar só mais uma vez para quem quer ter um resumo para poder usar isso no dia a dia. Primeiro ponto, né? Itkashur, como a gente falou, está ligado com o Rebbe, com aquele que nos dá a nossa missão. E isso está ligado com estudar a Torá do Rebbe. Segundo, manter a linguagem, os valores, a firmeza no que a gente faz. Né? Como eu falei, somos embaixadores do Rebbe para fazer o que tem que ser feito. Terceiro, não ter uma segunda agenda, perder o foco da missão. A gente tem que ter foco, estar em cima do lance, pegar o touro pelo chifre, estar por cima do que a gente tem que fazer. Quarto, a gente usar a força contrária da resistência para também se transformar em embaixadores e nos ajudar a fazer a nossa missão. Então, todos os recursos que a gente tem é para a gente usar para que a gente consiga fazer do melhor modo possível. E entendendo que a gente realmente é um representante de Hashem para fazer a nossa missão. Então, quem manda a missão e manda os adversários, quem controla os adversários é Hashem. Então, todos os recursos que ele coloca, mesmo aqueles que estão nos dificultando, é para que a gente consiga superar e transformar para que seja uma missão muito melhor conquistada e vencida. E quinto, por último, saber que justamente como vem de Hashem, esse desafio, essa missão é para que a gente consiga tirar nota 10, e mais que 10, tirar 100, tirar 1000, que a gente consiga vencer. E não se pressionar com a grandeza, porque realmente não tem que menosprezar, não tem que tapar só com a peneira. São realmente questões como a nossa Galut, né? Chegando num momento que a gente está, depois de tantos anos,
no exílio e longe do Beit HaMikdash, que já está pronto para descer a qualquer instante, e assim como o Rebbe conclui, usando as palavras do Rebbe, que também vai ser agora, como a gente saiu de Mitzrayim, que está ligado com essa época do Sefer Shmot, que está ligado com o Sefer HaGeulah, o livro da redenção, também será agora, Shav, Bli Itchashvut, sem a gente dar muita importância para as dificuldades da Galut, a gente vai ser tirado desse exílio pelo Moshe Shebador, pelo Moshe que está na geração, como foi falado, mesmo nessa época que a gente está agora, depois de Gimel Tammuz, e vai tirar a gente, Kulanu Minagalut, de todo o exílio, Ela Geulah, Amitit Veshlema, Beadramá, Bekarov Mamash, assim termina o Rebbe, falando que a gente vai conseguir, já agora, estar redimido completamente, de uma forma verdadeira e completa. Mashiach não, tudo para todos nós, são notícias boas.